Sexo versus menopausa. Olá, mulheres 50 mais, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai tocar num ponto nevrálgico de novo, que é menopausa versus sexo. Ela entrou na menopausa, o corpo dele envelheceu, mas só o corpo da mulher que vira réu, já perceberam? A gente tá acostumada a falar, e olha, até mulheres mesmo, eu ouço falando que a menopausa fez com que a vida sexual dela acabasse, ela não tem mais desejo nenhum, não quer saber mais de ninguém e tal. E eu resolvi falar sobre esse assunto porque eu tenho percebido que as mesmas amigas, as mesmas pessoas com quem eu converso, que não queriam transar mais, andaram mudando suas opiniões. Então agora já se sentem mais, depois de passar um período horrível da menopausa, aquele período mais intenso de fogachos, de falta de sono, até o seu corpo entrar em equilíbrio, seja de que forma for, com reposição, sem reposição, com outros tratamentos diferentes, né, complementares, enfim, essas mulheres voltaram a ser simpáticas à ideia de ter um parceiro sexual, quer sejam os próprios maridos, quer seja para quem está sozinha, arrumar uma pessoa, ter uma pessoa, alguém que para amar e ser amada e com essa pessoa ter uma relação sexual saudável. E isso me chamou a atenção porque é muito comum a gente ouvir então as mulheres falando de homens, então eles falam, né, de menopausa. A menopausa acabou com a minha vida sexual, do nosso casamento e tal, porque minha mulher tem secura vaginal, porque minha mulher sente dor e tem um desconforto, não quis mais transar, é sempre um sofrimento. E há também as mudanças no corpo, então parece que sempre é o corpo da mulher sob escrutínio. Mas, na verdade, a gente tem que pensar já um pouco antes, ainda falando de mulheres, tá? Mas a gente tem que pensar um pouco antes nas nossas justificativas para a gente não querer transar. Por exemplo, quando você tem seus 20 e poucos anos e você não tá a fim de transar, ou você tá com uma dor de cabeça, ou você tá com cólica, ou você tem endometriose, sente dores, tem algum desconforto. Mas no fundo também você pode estar magoada com seu parceiro, ele não está entregando os mesmos cuidados que você entrega a ele, a mesma dedicação, enfim, ele pode não estar tão na relação, tão dentro dessa relação quanto você esperava. E aí a gente começa a lançar mão dessas coisas, não só lançar mão como se fosse fake news, mas lançar mão assim no sentido de que às vezes você é psicossomático mesmo, né? Você começa a sentir alguma coisa que justifique você não querer transar. Aí depois você engravida e tem filhos. Aí, enfim, aí você tem que lidar com mudanças hormonais, com extremo cansaço, com falta de sono, com adaptação a um novo corpo, né, que se preparou para receber um bebê, e depois, quando o bebê sai, dá aquele vazio, e depois o teu corpo começa a voltar, e tem pressões externas, né, porque as pessoas demoram 9 meses perguntando quando vai nascer, e aí depois, quando nasce, começa a já perguntar quando você vai voltar para o seu corpo que era antes. Então, são muitas pressões, e você já não transava muito, nem sempre, né, por conta dessas questões. E aí, eu volto a dizer, não é só uma questão fisiológica. Aí vem aqueles ressentimentos, aquela falta de parceria, que você começa a sentir que você está se doando 100% e o outro está com 10, 20, 30%. Começa a sentir, se sentir mesmo sendo sugada, tragada por aquela situação, né? Que a maternidade é uma maravilha, mas ela exige muito da gente. E se você não tem um parceiro à altura, e isso é muito cultural também, então os homens de agora estão começando, os jovens que estão na faixa dos 30 anos, 20, 30 anos, estão melhorando muito desse ponto de vista. Mas é uma novidade, porque antes era muito em função da mulher mesma. Então, assim, ela que tinha que, é você que vai amamentar, desculpa, não sou eu, amanhã eu trabalho cedo. Então, assim, sempre foi mais uma questão feminina.
a maternidade. E isso, lógico, que leva a gente para o fundo do poço, né? A gente tem realmente essa sensação de que as coisas estão demais, é too much mesmo pra gente aguentar e ainda quer transar. Como assim quer transar? Você não tá vendo que eu tenho um bebê pra cuidar? Você não tá vendo que eu tô insatisfeita com o meu corpo? Enfim, então eu percebo assim que muitas coisas no casal que denotam falta de parceria, falta de cuidado um com o outro, falta de conversa, daquele bem-querer mesmo, sabe? De você olhar para o outro como ele é e gostar dele como ele é, sem essas expectativas, sem ilusões. Então, quando você chega na menopausa, que realmente tem mais mudanças de hormônio, você acabou o teu hormônio, então, assim, você tá mal porque secura vaginal, mas tudo isso tem paliativos, né? Mas então eu começo a perceber que aí as pessoas começam a culpabilizar muito a menopausa por um final de uma relação de tantos anos, quando no fundo essa relação pode ter acabado já lá atrás, quando o casal começou a perder intimidade. E foi perdendo intimidade por quê? Né? Depois dos filhos, aí tem a fase assim, dos filhos mais velhos, né? Quando os filhos estão mais velhos, aí você tem seus pais idosos, você tem pressão por resultados no seu trabalho, homens e mulheres, né? Você tem pressões ali do seu ambiente de trabalho e de fato, se você não cultivou aquele relacionamento carinhoso, se você não cultivou aquela intimidade de beijar e abraçar, mesmo quando isso não significa querer transar, né? Porque o problema é aquele, eu não posso te abraçar que eu já quero transar. Não, quando você vai envelhecendo, você também tem que ressignificar e reinventar o sexo com o seu parceiro. Porque ele não é mais daquela mesma forma, não é tão visual mais, não é? Então, se a pessoa do seu lado é mais infantil nesse ponto, não amadureceu nesse ponto, ela ainda vai continuar sendo uma pessoa visual e vai ter sérios problemas com as mudanças do corpo dele, né, no caso, que ele vai ficar mais inseguro, e as mudanças no seu corpo, que ele também não vai gostar. E isso vai perder um pouco de vontade de transar, né? O sexo vai ficar em segundo plano. Então, assim, são várias questões aí que a gente precisa trabalhar se a gente quiser ter uma relação a dois na maturidade, né? Na meia-idade, ou quando você passar, né, dos 60, 65, 70 anos. A gente encontra muitas pessoas que gostam de sexo, homens e mulheres, mas a gente percebe também que isso, apesar das mulheres elas falarem muito sobre a menopausa hoje em dia, e a gente fala muito do que nos acontece e tal, mas do lado dos homens é um silêncio. Então, se ele já não consegue ter ereções de manhã, se ele está tendo perda gradual de testosterona, que popularmente é chamado de andropausa, mas é uma perda gradual de testosterona, que já influencia, né, a perda de libido, a falta de vontade de transar. Às vezes a pessoa também sofre de algumas outras doenças metabólicas, então ou ele está obeso, ou ele tem diabetes, ou ele tem alguma outra doença, ou mesmo cansaço físico, mental, o estresse, enfim, que já faz com que ele não esteja sempre pronto, a ponto de bala para transar. Quando a mulher fala, tô afim, ele está. Isso é uma questão cultural também muito cruel com os homens também, desse ponto de vista, eu tenho que reconhecer. Porque é esperado que os homens sempre queiram. E, na verdade, nem sempre o homem quer transar. Nem sempre. No mundo de hoje, com o estresse que todo mundo passa hoje para sobreviver, ou por problema de falta de dinheiro, ou por administrar dinheiro demais, e aí você tem que se dedicar muitas horas ao trabalho. Enfim, a questão da libido, homens e mulheres, ela passa por essa parte emocional muito fortemente. Então tem sim, a menopausa traz sim uma queda, uma falta de vontade temporária de transar. Mas isso tudo pode ser contornado se você tem uma boa relação com seu parceiro. Se também ele, por sua vez, fala sobre o que acomete, né? O que provoca mais ou menos vontade nele de transar, se ele tem alguma insegurança,
se as pressões, né, pela posição dele, ou porque ele é um provedor, ou porque ele é um parceiro e está com algum desequilíbrio na parte financeira, enfim, ou no emocional. Então é importantíssimo a gente conversar sobre isso, né? E não só culpar a menopausa, porque fica fácil culpar. Eu tenho ouvido tanto isso que me cansou, sabe? E eu falei, eu vou trazer isso pra gente conversar na minha coluna da Mulher 50+. Porque a gente culpa muito a menopausa, mas muito antes a gente já não queria transar. Muito antes o diálogo no casal ali já não existia. Ou estava deficitário. Então, gente, sim, a gente pode transar depois dos 50 anos, depois dos 60, depois dos 70, mas principalmente a gente tem que cultivar um relacionamento de intimidade, de carinho, de preocupação um com o outro, com o bem-estar um do outro, físico e emocional, espiritual, financeiro, enfim. A gente, acho que quando os relacionamentos eles vão para frente de uma forma boa, é justamente por isso, porque as pessoas, um está preocupado com o bem-estar do outro, nada de egoísmo. Ali um quer o bem do outro e quer estar com o outro, quer reinventar a forma de estar com aquela pessoa para estar com ela mais tempo, muito tempo. Então, fica aqui uma dica para a gente conversar mais com os parceiros, para você não culpar a menopausa de tudo. E para quem está sozinho, pensar qual é o perfil de pessoa que você quer, um perfil de forma detalhada, tá? Pensa detalhadamente, como se fosse até uma PNL. Pensa detalhadamente qual é o perfil de pessoa que vai te fazer tão bem, se sentir tão bem a ponto de você querer transar com essa pessoa, descobrir uma forma de transar legal com essa pessoa, né? Porque o sexo é uma parte importante da nossa saúde, da nossa vida, ele é uma força e é muito importante que a gente esteja bem azeitado, né? Assim, emocionalmente conectado, contente, não desapontado, trazendo mágoas, ressentimentos, como muitos casais. Porque aí o sexo, a falta de sexo é só um detalhe, porque já falta tanta coisa ali, não é? Mas se você cultivar esse tipo de relacionamento com intimidade, com bem-querer, com cuidados, com beijos e abraços, sem necessariamente querer ir para a cama imediatamente depois, né? Mas se isso fizer parte da rotina do casal, com certeza o sexo também vai rolar e vai rolar direitinho, vai rolar bom. Não precisa ter aquela frequência que tinha antes, mas pode ter uma frequência satisfatória para os dois. E é isso, gente. Não culpem a menopausa sozinha pela falta de sexo depois dos 50 anos, tá bom? Vamos conversar mais com os parceiros. Um beijo enorme para vocês e ninguém solta a mão de ninguém. Gostou das dicas e de conhecer essa coluna? Você pode entrar em contato com a Heloísa pelo LinkedIn, Heloísa Helena Paiva, ou pelo e-mail, heloisa.paiva@presspagina.com.br. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.